Ah, tá. Dia feliz de um rapaz, sonhos de amor. Bom dia, amados irmãos. Como todo o trabalho ao vivo, né? Tem às vezes alguns contratempos, mas graças a Deus tudo foi resolvido e estamos aí de volta e podemos aí na comunhão dos irmãos aí nos seus lares louvar e bendizer o nome de Deus. Graças a Deus aí o irmão Joel conseguiu resolver tudo e vamos continuar adorando ao nosso Deus. Vamos agradecer nesse momento a graça que Ele nos concede de estarmos aqui na presença dEle e podermos louvar o nome do precioso Jesus Cristo. Deus de amor, Deus de infinita bondade, obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos proporciona. Depois de uma noite de descanso, podermos abrir os nossos olhos e contemplar mais um dia, ó Deus. Obrigado por essa graça. Obrigado, ó Deus, pelo último dia do mês, ó Deus, de maio, onde nós comemoramos o mês da família, que realmente possa ter sido, ó Deus, um mês de muita comunhão, de muita adoração, de muita gratidão diante do Senhor. E que possamos, né, nesse momento, expressar essa alegria diante do Senhor, diante do Teu altar, e que possamos nos edificarmos, ó Deus, na comunhão do nosso lar, entre os familiares, e que as palavras, ó Deus, proferidas nessa manhã possam, ó Deus, edificar cada coração presente, ó Deus, em cada casa, em cada lugar, ó Deus. E que possamos, ó Deus, ter um domingo cheio do Teu amor, cheio da Tua graça. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que alegria podermos mais uma vez estarmos aqui, né? Como falei na oração, hoje é o último domingo aí do mês de maio, dia 31 de maio. Que Deus assim nos guardou, Deus nos preservou e tem sempre sido fiel, tem sempre sido gracioso conosco, né? Vamos
nesse momento, agradecer ao Senhor através da palavra. E eu quero, nesse momento, antes, agradecer a Deus pelos aniversariantes, né? Completaram mais um ano de vida na presença do Senhor essa semana. Dia 25, nós tivemos aí o aniversariante Marcos Vinícius, né? Que completou mais um ano. A Vani, mãe da irmã Adriana, né? Adriana e Andréia, completou também mais um ano. Dia 29, o Lucas Ivo. E dia 31, hoje, o irmão Pablo, né? Completando aí mais um ano de vida. Graças a Deus por esses irmãos que não só completaram mais um ano aqui na terra, mas mais um ano na presença do Senhor. Isso que alegra o nosso coração, é isso que traz essa festa no meio do povo de Deus, poder ir completando mais um ano de vida. E ainda mais, né? Nesse momento difícil que estamos passando aí de pandemia e com o coronavírus, e Deus tem guardado seu povo. É claro que, como crente, nós não estamos isentos de passarmos por enfermidades e até mesmo por esse Covid-19. Mas Deus tem guardado a todos nós e se tivermos que ir para a glória, seja feita a vontade de Deus, né? Nós estamos preparados para estarmos com Ele e poder continuar adorando a Deus com Ele na glória. Mas vamos continuar agradecendo enquanto estivermos vivos aqui na terra, né? E na comunhão dos irmãos. Então, esses irmãos aí, vamos orar também agradecendo pela vida deles e que eles possam permanecer firmes e inconstantes na obra do Senhor. A palavra de Deus diz lá em Salmo 9, direcionando a palavra para eles: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, e cantarei louvores. Essa palavra é para todos os aniversariantes nessa manhã. Que Deus continue assim abençoando a sua vida e acrescente cada vez mais bênçãos, né, espirituais e materiais na sua vida. Amém? Vamos orar agradecendo pela vida desses irmãos. Deus de amor, obrigado, Senhor, mais uma vez na tua presença. Podemos, ó Deus, colocar a vida desses irmãos na tua presença, Senhor. Que o Senhor continue abençoando o irmão Vinícius, a irmã Vani, o irmão Pablo, o irmão Lucas. Ó Deus, que essas vidas continuem sempre firmes e abundantes na tua obra, Senhor. Sempre com um desejo de cada vez mais estreitar o relacionamento com o Senhor, de poder ser canal de bênção nas tuas mãos, de poder ser um instrumento usado por ti para edificar a vida de cada irmão, para poder levar a mensagem de salvação a outras pessoas. Dê a cada dia vigor físico, dê a cada dia vigor espiritual, para que continue sempre atuante na tua obra. E que o Senhor, ó Deus, dê a eles cada dia maturidade espiritual, inteligência para resolver os compromissos, as responsabilidades do seu dia a dia. Sabemos, ó Deus, que enquanto estivermos nessa terra, temos compromissos, temos responsabilidades a honrar com aqueles, ó Deus, que são autoridades nessa terra. Que o Senhor, como crentes, possamos ter, ó Deus, sempre vindo de Ti essa sabedoria, esse discernimento, e que esses irmãos possam continuar sempre firmes. Dê a eles, ó Deus, todos os dias
a tua paz, a tua graça, a tua alegria, que ela nos basta, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, irmãos, não sei se alguns irmãos estão falando que o som aí tá baixo. Se tiver, aí os irmãos escrevam aí no link aí, mensagem, para que a gente possa, então, estar tentando melhorar aqui o áudio, né? Mas eu creio que já está tudo aqui no 100% aqui. Aí, joia. Joia. Então tá. Ok. Quero trazer também uma palavra a todos os irmãos, né? Uma palavra bem breve, só para nós meditarmos, que o irmão Joel daqui a pouco estará trazendo a mensagem ao nosso coração. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E a gente sabe que dentro da liberdade, né, que o mundo entende, as pessoas podem fazer de tudo, né? Se a gente olhar pelo contexto aí fora das pessoas, elas entendem essa liberdade, elas entendem que não há limite para aquilo que elas querem fazer. Então, ninguém deve impor nada a essas pessoas, porque ela entende que ela tem liberdade para fazer tudo. E quando conhecemos a Cristo, a gente sabe que nós temos e entendemos como é essa liberdade. Nós passamos a entender o que é essa liberdade. Porque a gente passa a viver para Cristo. E a nossa liberdade está condicionada em agradar a Deus. E aí entendemos que realmente nós temos a verdadeira liberdade. A liberdade que traz prazer, mas não um prazer momentâneo, mas um prazer contínuo, um prazer satisfatório, um prazer que traz paz ao nosso coração, alegria constante à nossa vida. Então, essa liberdade, muitas pessoas podem entender que é uma escravidão, porque estamos sendo fantoches nas mãos de Deus. Pelo contrário, Deus concede a nós toda a liberdade que queremos. Mas nós sabemos também que tudo gera consequências na nossa vida. Consequência material, física e consequência espiritual. Então, quando nós associamos isso, a material e a espiritual, em uma só, direcionada, conduzida por Cristo, nós temos essa alegria, essa verdadeira alegria que Cristo já preencheu no nosso coração. Por isso, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Porque eu sei, dirigido pela palavra de Deus, orientado pela palavra de Deus, que é a Bíblia, aquilo que eu posso, aquilo que eu devo, e aquilo que eu não posso e aquilo que eu não devo fazer, né? Então, mas todas são lícitas, mas nem todas promovem edificação, promovem crescimento, promovem maturidade para a minha vida. Então, eu devo buscar na palavra de Deus, não nas orientações humanas, porque elas trazem muita diversidade de pensamento, argumentos diferentes.
mas dentro da orientação divina, da palavra de Deus. Pessoas serem orientadas por pessoas que buscam essa orientação divina na sua palavra. Orientações, conselhos, porque elas estão pautadas aqui. E aí vai promover em nossas vidas crescimento, maturidade, edificar as nossas vidas, promover em nós satisfação, alegria, conforto, consolo, porque nós sabemos que essa palavra vem de Deus, vem do alto, porque ela está dependente da palavra de Deus. Por isso, nós devemos buscar isso. Porque quando nós buscamos o nosso próprio interesse, muitas vezes nós saímos frustrados, amargurados, tristes. Por isso, quando conhecemos essa verdadeira liberdade que é Cristo em nossas vidas, nós podemos ver que os interesses são os interesses de Deus. E quando buscamos isso para a nossa vida, para a vida do nosso próximo, há satisfação constante, a alegria constante, independente da situação, independente da circunstância. Por isso, esse momento que nós estamos passando, né, na comunhão da nossa família, nós possamos avaliar, nós possamos meditar nisso, em buscar não só aquilo que me satisfaz, mas primeiramente aquilo que satisfaz o coração de Deus. Fazendo isso, nós estaremos alegrando o meu coração, alegrando o coração do seu ente querido, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, proporcionando assim, no seio da família, alegria, proporcionando assim paz, proporcionando conciliação e restauração no coração de cada um. Por isso, se precisamos e estamos sempre orando para que o mundo melhore, para que o nosso país melhore, o Brasil melhore, é preciso que isso aconteça primeiramente na nossa família. Primeiramente aconteça comigo, com você. E que essa liberdade esteja condicionada na satisfação de fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que agrada a Jesus Cristo. E só podemos fazer na dependência da palavra de Deus, de uma vida de oração, deixando de fazer aquilo que eu quero, para fazer aquilo que Deus quer para a minha vida. Deus abençoe assim cada irmão, cada vida presente nessa manhã. Que Deus possa restaurar, que Deus possa trazer alegria, que Deus possa proporcionar na sua vida sonhos, realizações que venham dele, porque nós sabemos que é o melhor para nós, que é o melhor para a nossa família, que é o melhor para a igreja de Jesus Cristo. E aí teremos uma igreja sadia, uma igreja de qualidade, uma cidade melhor, porque fazemos parte do contexto da nossa cidade, e isso vai trazendo satisfação, contagiando outras pessoas e se estendendo ao nosso estado, ao nosso país. Mas é preciso começar na nossa casa, na nossa família, na minha vida. Deus abençoe assim cada um dos irmãos. Amém? Vamos orar mais uma vez e logo após estaremos passando a palavra ao irmão Joel, que vai dar continuidade. Eu vou pedir ao irmão Daniel que ore nessa manhã por cada um de nós, pedindo por cada família, por cada irmão, que Deus continue restaurando assim a vida de cada um deles. Então, Senhor, muito obrigado mais dia de perdoar os nossos pecados. Obrigado por mais uma reflexão. Abençoe agora a mensagem que o irmão João vai estar passando e que muitos possam aprender com o ensinamento dele.
Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor esteja cuidando dos enfermos e esteja cuidando dessa igreja também. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Deus abençoe cada irmão. Irmão Joel está com a palavra. Deus abençoe a palavra e que o Espírito Santo conduza cada palavra do irmão e que cada irmão permaneça aí para continuar se alimentando da palavra de Deus. Tchau, um bom domingo para todos e muita paz no coração. Obrigado, irmão Anderson, pelas suas palavras. Importante nós sempre lembrarmos de fazer a vontade de Deus, de andarmos na vontade de Deus, de caminharmos na vontade de Deus. E a palavra do irmão foi oportuna. Eu creio que Deus sempre tem um plano para falar para a gente, sempre tem um plano para nos mostrar o seu querer. E ele faz a obra dele de forma fantástica. Nós muitas vezes planejamos uma coisa, mas vemos que a mão de Deus é maior. Tivemos um probleminha técnico, mas Deus abençoa, e eu sei que em todos esses aparentemente problemas, Ele tem soluções, e Ele tem bênçãos por meio de tudo. A palavra do irmão sempre vai adicionando. Eu tenho visto todas as vezes que eu vou fazer um estudo sobre algo, às vezes eu nem combinava com os irmãos, eu chegava lá para falar e eu notava que as músicas eram sobre o mesmo tema. E Deus tinha um plano. Quando eu e a Fanny íamos nas igrejas falar sobre o trabalho com surdos, minha esposa Fanny, eu sou o Joel, segunda igreja Batista São Sebastião, mas nós não éramos da segunda igreja de São Sebastião, ainda estávamos em São Paulo, e nós íamos nas igrejas falar do trabalho com deficientes auditivos, visuais, físicos. E eu ia numa igreja, ouvia um pastor pregar, depois à tarde eu ia em outra igreja, ouvia outro pastor pregar, à noite eu ia em outra igreja, ouvia outro pastor pregar. Eu via a ação do Santo Espírito de Deus conduzindo aqueles pastores para que a palavra dele fosse falada. Parecia que eles tinham combinado, esses pastores nem se conheciam, as igrejas eram diferentes, mas a mensagem às vezes era exatamente igual. Eu conseguia ver o poder de Deus agindo dessa forma. Eu creio na ação do Santo Espírito de Deus, e hoje nós vamos falar sobre isso. O estudo vai ser sobre a Bíblia. Antes eu queria falar, poderia passar para mim em nome de Deus? Agradecer os irmãos que estão assistindo. Minha mãe está assistindo. Davi foi o primeiro, acho que entrou hoje. Meu irmão lá do Canadá, um beijão para você. Roberto, bom dia. Adriana, pastor Renato. Elaine, bom dia, paz do Senhor. Milena. O Anderson, claro. Acabou de falar. Você está a mesma coisa que o Vanice. Tem mais pessoas, eu nem consigo ver todos. Adriana, já falei, né? Tem mais pessoas, eu nem consigo ver todos, que o meu celular saiu, depois ele entrou de novo e os nomes das pessoas sumiram. Mas eu peço que Deus esteja abençoando a vida de todos. E vamos agora, como nós vamos falar sobre a Bíblia, tem uma música com tradução para a língua de sinais que fala todos os nomes dos livros da Bíblia. É muito bonitinho. Vamos agora ver, e também, se você souber e lembrar o nome das Bíblias, poder cantar ou falar junto com eles. Vamos ver se vocês conseguem.
Desculpa, irmão, esqueci de pôr o som. A gente agradece a todos que estão nos vendo. Quem entendeu agora foram os surdos, né? Ainda tá sem som. Não, vai começar agora começar o som. o som, aqui tem delay. Tá com som aqui agora. Tem 30 pessoas assistindo, agradeço aí a Agora são Milena. 30 pessoas. Nossa, tá demorando né? demais pra chegar. Tem 20 Tá demorando para chegar. Tem a Maria do Carmo, Vera e Edson, José Emerson, que deu um testemunho lindo. A Dalva e o Almir. Aline. Agora deve voltar o som. Adonai, ok. Minha mãe, meu irmão lá do Canadá, obrigado pela presença de todos. E vocês conseguiram cantar com a música? Cantaram, falaram o nome dos 66 livros da Bíblia, já leram esses 66 livros? Vamos orar agora pedindo que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada por este dia, Senhor, que o Senhor possa estar conosco, Senhor, no início dessa semana que começa hoje, ó Pai, que possamos, Senhor, aprender mais a Tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, que o Senhor possa nos orientar e que o Senhor venha falar através de nós, Senhor, os Teus ensinos. Usa-nos, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre a Bíblia. Primeiro, o que é a Bíblia? Vamos começar sobre isso. A Bíblia, olha, tem muitas coisas para falar sobre a Bíblia. Eu ainda sou um estudante da Bíblia e a Bíblia realmente tem muitas coisas, mas vamos compreender assim o básico dela. Quem escreveu a Bíblia? Foram 40 autores diferentes, tem 66 livros. Quando que foi escrita? O Velho Testamento, o Antigo Testamento, foi escrito de 1500 a.C. a 450 anos antes de Cristo. E o Novo Testamento, que é a partir de Jesus, foi escrito de 45 depois de Cristo a 90 depois de Cristo. Então, para você ter uma ideia, começou há cerca de 3.500 anos antes da nossa era. Realmente é muito tempo. É um dos livros mais antigos do mundo. Na Bíblia Sagrada existem doutrinas, ou seja, ensinos, poemas, provérbios, cânticos, histórias, revelações, profecias, comentários, narrativas e outras formas literárias. Tem muitas formas diferentes. Você pega Salmos, vai ter cânticos. Pega Provérbios, vão ter provérbios. Você pega o livro de Levíticos, vão ter as leis. Então você pega Êxodo, vai ter histórias da criação do mundo. Você vai ter aspectos diferentes, livros de ensino, diferentes formas literárias para você aprender sobre o quê? Sobre Deus. Então quem escreveu a Bíblia foram homens. Sim, a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, temos que toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir. Vocês sabem o que é redarguir? Redarguir é responder com argumento, responder com conteúdo, tá? Para corrigir e para instruir em justiça. Eu fui levantar o que significa a palavra inspirado. Inspirado vem da palavra theopneutos, no grego, que quer dizer o sopro de Deus ou a respiração de Deus ou o exalar de Deus. Então, a Bíblia é o exalar de Deus, é o sopro de Deus, é essa inspiração de Deus. Isso é o que consta nas Escrituras. Inspiração tem uma definição que eu peguei pela internet, que é, pois, definida em geral como sendo uma influência sobrenatural exercida nos escritores sagrados pelo Espírito de Deus,
em virtude da qual os seus escritos recebem fidedignidade divina. Não creio que Deus tenha ditado a Bíblia para eles. Eles escreveram como humanos, porém, o poder de Deus falou ao coração deles, e por isso existe uma revelação divina em tudo isso, existe a inspiração de Deus nesses escritos. Nós temos em 2 Pedro 1,21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele direciona as profecias e direcionou a Escritura também, a sua Escritura. Existem dúvidas, e são dúvidas e perguntas coerentes. Por exemplo, 1.500 anos antes de Cristo, 3.500 anos atrás, como é que você tem acesso às Escrituras, acesso ao texto que esses profetas escreveram? Vocês sabem que as coisas degradam com o tempo. Nós estamos aqui em São Sebastião, só para falar, nós somos a segunda Igreja Batista de São Sebastião, meu nome é Joel Elafani. Nós estamos na EBD, hoje é dia 31 de maio de 2020. Você sabe que aqui no litoral as coisas degradam com mais facilidade, principalmente por causa da maresia, por causa da umidade. As coisas estragam. Papel também estraga. Eu trabalhava em São Paulo e lá tinha uma biblioteca muito grande e tinha uma biblioteca que tinha uma ala de livros raros, livros de 1700, 1800, livros antigos. E o que acontece com o papel? O papel vai virando pó. O papel se degrada, ele se estraga. Só de você pôr a mão nele, ele já se degrada. Então eles tinham uma área com condições de luz, condições de controle de umidade e temperatura para conservar mais. E mesmo assim precisava haver empresas especializadas para arrumar esses documentos. Muitos livros precisavam ser reparados, ser reformados. Então tinham empresas especializadas em fazer esse trabalho. E existia um cuidado especial com esses livros. Eu estou falando de coisa de 200, 300 anos atrás, 400. Agora você imagine 2.000, 3.000 anos atrás. Nem era esse papel que nós temos hoje. Como é que foram conservados? Hoje nós conservamos muita coisa de forma digital. Fazemos cópias digitais. E também, depois da invenção de Gutenberg da imprensa, fazemos cópias através da imprensa. Mas como é que eles faziam cópia dos documentos? Com copistas, os escribas, os copiadores, eles copiavam as escrituras. Na mão, copiavam, uma por uma. Aí a pergunta que se faz, como você me garante que esse copista, acidentalmente ou intencionalmente, não alterou o que estava escrito? Ele altera, o outro vai e altera de novo, outro altera, e depois de tanto tempo vai ficando diferente. Como é que você me garante que vai haver a integralidade desse texto, que ele não foi adulterado, ou sem querer, ou propositalmente? Por exemplo, ele pega alguma coisa na escritura que não condiz com o que ele faz, que não interessa, ele altera. Hoje, muitas pessoas, muitos pastores, padres, não querem seguir as escrituras, muitos religiosos, e eles pegam e fazem o quê? Eles pregam coisas diferentes da Bíblia. Eles não chegam a mudar, mas eles pregam coisas que não estão na Bíblia. Por quê? Porque não bate com as coisas que eles fazem. Você imagina naquela época, será que eles não alteraram? Como é que eu provo arqueologicamente? Bem, eu tenho os escritos mais antigos, eu tenho várias cópias. Mas o interessante é como Deus faz as coisas. Nós temos um encontro arqueológico muito interessante. São os rolos do Mar Morto, ou então documentos de Qumran. Esses documentos foram encontrados por longo de uma década, de 1947 até 56, numa região do deserto da Judéia, perto do Mar Morto. O que aconteceu? Parece que havia um pastor que estava lá, parece que jogando pedra, eu ouvi essa história, e fez um barulho de um vaso quebrando. Ele foi atrás e descobriu que tinha grandes vasos dentro de cavernas, e dentro desses vasos tinham rolos. E ele falou assim, uau, o que é isso? E ele pegou e tentou vender no mercado negro.
Só que ele acabou sendo descoberto. Eles foram atrás e descobriram essas cavernas e esses rolos. E eles começaram a estudar. Olha esses rolos aí, olha o texto. Que legal, né? Tem fotos dele aí. Olha só. Olha o deserto aí, a região que foi encontrada. E o que eles encontraram? Eles encontraram o Velho Testamento do século I. Eles encontraram essas escrituras, esse texto, e começaram a traduzir esse texto. E você, se você entrar no Museu de Israel, no site do Museu de Israel, você tem acesso às traduções para inglês, mas você tem acesso, e são traduções feitas por professores universitários, não são religiosos, não são pessoas que vão torcer o texto, são traduções feitas por pessoas que muitas vezes são ateus, agnósticos, e eles traduziram os livros. Esse aí é o livro de Isaías. E o mais interessante é que você pode pegar e comparar com a nossa Bíblia atual. Eu cheguei a fazer isso, vários trechos. Sabe o que você encontra? É exatidão. O texto que foi encontrado aí, que é o texto do primeiro século, esses rolos, você vai e compara com a Bíblia atual. É igual. Aí eu pergunto, como é que é possível estar igual? Vou falar, é um milagre de Deus preservando a palavra dele. É um milagre. Humanamente é muito complicado. Só pelo poder de Deus. E você pode conferir isso. Teve gente que chegou para mim, mas como você garante? Olha, a palavra de Deus. Você vê por aí, nem são cristãos, nem são judeus. São pessoas que às vezes são agnósticos. E o que você vai encontrar aí? O poder de Deus mantendo a sua palavra, a exatidão da coerência bíblica. Outros achados arqueológicos comprovam também as escrituras. Não só o texto, mas outras coisas. Por exemplo, isso aí é uma romã de barro. Isso foi encontrada há pouco tempo. Uma romã. Mas o que tem isso, essa romã de barro? Em 2018 foi encontrada. Isso aí é um símbolo de prosperidade, uma decoração comum no templo. Isso consta na Bíblia. Mas muitas vezes, apesar de constar na Bíblia, o pessoal não encontra. Aí começa a desmentir a Bíblia porque não encontra. E foi encontrado agora em 2018. Isso é muito antigo. E foi na região onde tinha o templo. É muito interessante. Outra coisa que aconteceu. Jerusalém é a cidade, se conhece Jerusalém. A Bíblia fala da cidade de Jerusalém. Porém, mas existia um problema, existiam poucas provas que a cidade realmente se chamava Jerusalém antigamente. A Bíblia fala que se chamava, mas muitos historiadores começavam já a discutir se isso não foi inventado. Olha o que aconteceu agora, isso foi em 2018. Estavam escavando o Centro de Convenções de Jerusalém e encontraram essa coluna, que é do século I. E nessa coluna tem um registro da palavra Jerusalém, um registro de 2000 anos atrás, escrito como se escreve hoje, em letras hebraicas. Isso é uma comprovação do que a Bíblia fala. Por que eu falo isso? Eu estava lendo um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão, de Werner Keller, e na Bíblia fala que Abraão passou por uma determinada cidade. Muitos historiadores falavam que a Bíblia era falsa, porque aquela cidade não existia. Não tinha registro daquela cidade, só na Bíblia. Então, foi inventado. Está vendo? A Bíblia é inventada. Ó, uma cidade que não existe foi colocada aqui. Abraão nunca passou por isso, que nem existia. Só que, o que aconteceu? Acharam uma cidade enterrada, foram escavando a cidade, desenterraram a cidade. Qual era o nome da cidade? A cidade que Abraão passou. Não só isso, a cidade registrava quem entrava e saía por ela. Encontraram o nome de Abraão, de Sara, dos filhos e dos pertences dele. Mas eles não noticiam isso, porque se eles vão noticiar que a Bíblia é verdade. Mas essas provas arqueológicas aparecem e comprovam o que a Bíblia fala. Em 2014, o Estado Islâmico explodiu o túmulo do profeta Jonas na cidade iraquiana de Mossul. Só que quando eles fizeram isso, para destruir, principalmente por causa dos judeus, para destruir qualquer relíquia, qualquer história de judeus,
eles fizeram isso, eles abriram caminhos que não se tinham descoberto. Aí o pessoal entraram e encontraram restos do palácio do rei assírio Esar-Adom. E esse rei consta em Isaías, capítulo 37, versículo 38. Ele reinou de 681 a 669 a.C. Vai falar, mas qual é a importância disso? Toda, porque mostra que a Bíblia ela não é só exata nos seus ensinos, mas ela é exata na sua história. Ele morreu um século antes de Jonas. Qual o nome? Esar-Adom. Esar-Adom. Acharam esse peso de pedra minúsculo, chamado Beca, e vem escrito nele Beca. Esse peso aparece em Êxodo 38, 26. Ele é da época do rei Davi. Eles acharam agora, há pouco tempo. Ele tem em torno de 5 a 6 gramas. É um peso bem pequenininho. Acharam em escombros e acharam as inscrições de Beca. E ele consta na Bíblia. São muitas provas arqueológicas. Você encontra livros e mais livros e mais livros falando disso. Falando dessas provas. Isso é importante saber, porque tem muitas pessoas que falam que a Bíblia é bobagem, que a Bíblia é besteira, que tem mentira, que nada disso existiu, tudo inventado. Existem provas científicas, arqueológicas sobre os fatos bíblicos. Mas para nós, batistas, o que é a Bíblia? Nós temos a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, as Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Então a Bíblia é a palavra de Deus. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Então como é que Deus se revela aos homens? Através da Bíblia. Se você quer conhecer Deus, leia a Bíblia. Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens, inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então Deus é o autor da Bíblia e usou homens para isso. Tem por finalidade revelar o quê? Os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Você quer ser salvo? Leia a Bíblia. Você quer ser edificado? Leia a Bíblia. E você quer promover a glória de Deus? Leia a Bíblia. Conheça os propósitos de Deus. O conteúdo de Deus, o conteúdo é verdade, sem mescla de erro, por isso é perfeito tesouro de instrução divina. Instrução de Deus. Quer conhecer mais de Deus? Leia a Bíblia. Um momentinho só. Outra coisa que faz. Revela o destino final do mundo. Olha que interessante. Você quer saber o que vai acontecer com o mundo? Você quer saber os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens? Quer saber sobre a sua alma, a alma das pessoas que você ama? Leia a Bíblia. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão para o qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. É o único livro nosso de regra de fé e prática. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa dos ensinos de Jesus Cristo. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus. O que a Bíblia nos ajuda? Aliás, eu queria pedir para vocês participarem. Eu queria que vocês me dissessem no que a Bíblia ajuda na sua vida. Você lê a Bíblia, no que ajuda? Eu vou pôr algumas coisas, mas ponham aí também outras coisas falando o que a Bíblia ajuda na sua vida. O que a Bíblia tem te ajudado. Vamos ver o que a Bíblia ajuda. Salvação. Encontrar a fé salvadora em Cristo Jesus. Romanos 10, 9 fala assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. 2. Orientar-nos sobre decisões do dia a dia. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva, e ela nos ajuda no dia a dia. Confia no Senhor de todo o seu coração.
e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios, capítulo 3, 5 e 6. Guardar-nos contra superstições, mentiras e enganos. Olha o que fala em Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Glória a Deus. Livrar-nos de cairmos em pecados, desordem emocional e cegueira espiritual. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Salmo 19, 8. Também a palavra de Deus revela o que vai acontecer. Em Apocalipse 1, você vê a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve é de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecido ao seu servo João. Então, a palavra de Deus serve também para revelar o que vai acontecer. E vocês, tem alguma coisa? Por que você lê a Bíblia? Olha a Aline falando, a Bíblia não é só exata em seus ensinos, ela é exata na sua história. Amém. Ótima abordagem histórica. Obrigado, pastor Vindo, do pastor vale muito para mim. Bom dia, Milena. Bom dia, Joana Rocha. Vera Souza, é inalterável. A vontade de Deus para a minha vida. Ensina como viver uma vida de acordo com o Senhor. Oi, Gisele, seja bem-vinda. Milena, Renato. José Saturnino, um abraço, irmão. Vou falar 10 razões para ler a Bíblia. Eu gostei dessas 10 razões. Ela é dolorosamente honesta. Uma vez eu estava vendo no Story Channel, eu não gosto quando tem alguns canais de TV e pessoas incrédulas falam da Bíblia. Não porque elas falem da Bíblia, mas porque elas falam com intenções danosas. Tudo que ela faz é com intenção de contra. Aí ele fala assim, eu não entendi porque a Bíblia falou que Davi pecou. Por que mostrou ele pecando? Por que ela não ocultou isso? Sabe por quê? Porque ela é dolorosamente honesta. Jacó, o pai do povo escolhido, do povo de Israel, ele é mostrado como enganador. Ele não é mostrado como um cara legal. Ele é enganador. Ele enganou o irmão dele, ele enganou o pai dele. E a Bíblia é assim, ela revela a coisa como ela é. Sua preservação. Os rolos do Mar Morto apareceram quando a nação de Israel retorna para casa. Quando é criado o Estado de Israel, em 47, 48, é criado o Estado de Israel, eles encontram aqueles rolos que eu falei no começo. Tem pessoas que falam que parece um aperto da mão de Deus, falando, olha, vocês estão voltando para casa. Eu estou trazendo a palavra de Deus para vocês. Eu estou trazendo e mostrando que eu preservo a minha palavra e preservo o meu povo. Parece isso. Porque foi na mesma época. É maravilhoso o poder de Deus. Autorrevelação. Quando eu falo que é inspiração divina, não sou eu que digo, não são as pessoas que digam. A própria Escritura afirma isso. É a própria Escritura que afirma que é inspiração divina, que é revelação de Deus. Seus milagres. Uma das razões de ler a Bíblia é porque quem escreveu foi até a morte por ela. Por que eu estou falando isso? Eu li um livro chamado Mais que o Carpinteiro, e ele era um cientista que procurava provar que o Novo Testamento era falso. Ele queria provar que o Novo Testamento era falso. E ele fez testes de carbono 14, testes de historicidade, porque você sabe que você vai provar que um texto é falso, não é só teste químico que você faz. Você verifica se no texto, por exemplo, ele não fala de um governante só que ele erra o tempo, entendeu? Ou ele fala de uma região, de um povo que não existia, faz erros históricos. Então eles conferem tudo isso. E ele conferiu e estava tudo certo. Ele acabou se convertendo, porque ele não conseguia provar que o Novo Testamento era falso. E no livro dele, ele fala dos discípulos. Apenas Judas Iscariotes se matou, se suicidou, mas João morreu de morte natural, mas depois de ser torturado, queimado vivo e preso. E os outros discípulos foram todos assassinados.
Agora a pergunta, eles foram até a morte dizendo que eles viram, que eles eram testemunhas vivas, que eles viram e ouviram e provaram de Jesus. Eles tiveram, e eles foram até a morte por isso. Ele falou assim que pessoas que falam mentira não vão até a morte. Mesmo que você já sabe que é verdade, muitas vezes não vão. Você tem medo de morrer, você sabe que é verdade, mas fica quieto. Eles foram até a morte, porque eles criam de todo o coração. Eles viram, eles anunciaram isso. Sua unidade, 1.600 anos, 40 autores, 66 livros, e todos pregando a mesma mensagem de amor de Deus para nós, de reconciliação, salvação, de perdão e de justiça divina. Sua veracidade histórica e geográfica. A gente já falou, dos arqueólogos confirmam achados, verdades bíblicas. Só que teve um homem que leu na Bíblia que existia um certo produto numa região, e ele sabia que aquele produto era do petróleo. Ele aproveitou aquilo que constava na Bíblia, foi lá, escravou e achou petróleo. Usou a Bíblia para achar petróleo. Validação por Cristo. A Bíblia aponta para Jesus desde o Velho Testamento. Isso eu falei para vocês. Sua exatidão profética. A Bíblia profetizou sobre vários acontecimentos. Você sabia que Daniel, ele chegou na época dele profetizar a queda da Babilônia e a vinda dos persas, e também que viriam outros povos como os gregos e romanos? Sabia que José profetizou que haveriam 7 anos de fome, depois 7 anos de fartura, depois de fome no Egito? Jeremias profetizou a queda de Jerusalém e depois a sua reconstrução depois de 70 anos? Existem muitas profecias, inclusive agora para os dias finais. A profecia da volta de Cristo e a profecia de muitas coisas que estão ocorrendo. Sua sobrevivência. Você sabia que os livros de Moisés foram escritos, são os primeiros livros, foram escritos 500 anos antes das primeiras escrituras hindus? E são mantidas e conservadas hoje. Muitas outras escrituras muito mais novas já sumiram. Seu poder para mudar vidas. Domingo passado, nós tivemos um testemunho do irmão José Emerson. Um testemunho do poder da Bíblia, do poder de Deus de mudar vidas. Eu estava vendo essa semana e eu soube de uma história interessante. Havia um cientista cristão e um cientista ateu. O cientista ateu tinha vários livros falando que Deus não existia. E ele começou a discutir com o cientista cristão e disse assim: olha, o que você fala é balela, Deus é uma balela, a Bíblia é uma balela. Isso tudo é bobagem. E eu quero fazer um debate com você, onde você vai pegar seus livros aí, vai provar que Deus existe, e eu vou pegar os meus livros e eu vou provar que Deus não existe. O cientista cristão falou assim: olha, tudo bem. Só que é o seguinte, eu vou levar 50 pessoas. 50 pessoas. Que tiveram sua vida mudada por causa da Bíblia. 50. Ex-traficantes, ex-viciados, ex-bandidos, ex-degenerados, que se converteram a Cristo Jesus, mudaram suas vidas, são pessoas novas e pessoas úteis à sociedade. E eu quero que você leve 50 pessoas que foram mudadas por causa dos seus livros. A gente se reúne lá e a gente faz o debate. Não houve debate. Porque esse ateu não tinha nada para ninguém para levar. Porque os livros dele nunca mudaram ninguém. Mas a Bíblia muda vidas todos os dias. Esse é o grande poder de Deus. É o grande poder da palavra dele. De transformar o perdido em salvo. De fazer do pecador um arrependido. Eu sou prova disso. Ela é prova disso. Meu filho é prova disso. Pessoas que se arrependeram e creram em Cristo Jesus como seu Salvador. E tiveram suas vidas alteradas. Não somos perfeitos, mas temos um caminho diferente do anterior. Guiado por Cristo Jesus e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração
e que você possa fazer uma leitura diária da Bíblia, dessa palavra de Deus maravilhosa, e cada dia conhecer um pouquinho mais dela. E eu queria agora colocar uma música do Asaf Borba, Ensina-me a Amar. Que a gente possa cantar junto e louvar o nome de Deus. Deus maravilhoso.
Olá, voltamos. A Vera Souza falou assim, a Bíblia é inalterável. Dalva fala que a vontade de Deus para a minha vida ensina-me como viver uma vida de acordo com o Senhor. Carolina, bom dia, Carolina Marques. PIB Urânia. Só que eu não sou pastor, mas deve estar falando com o pastor, nosso pastor Renato. Estão ouvindo aqui da PIB de Urânia. Ok. Anderson fala assim, se alguém quer saber ou ouvir algo profético para a sua vida, leia e medite a Bíblia, a palavra de Deus, para você conseguir profecias para a sua Bíblia, para a sua vida, sim. Glória a Deus, pastor. A Bíblia é a palavra de Deus, Anderson. Aí gostaram da letra, bonita letra. Vamos orar agora, Fanny, agradecendo? Eu? Fanny. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por esses teus ensinos, que a gente possa guardá-los em nosso coração, Senhor. Que a gente possa mudar, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, através da tua palavra vinda, ó Pai, escrita na Bíblia, Senhor. Que possamos hoje ter um dia maravilhoso, ó Pai, abençoado por ti. Cuide de nós, Senhor, e nos livra, Senhor, desse coronavírus, Senhor. Sabemos de muitas pessoas que eles estão partindo, Senhor, dessa vida, Senhor. Sabemos, ó Pai, que essa doença, ela precisa, Senhor, nós precisamos da tua proteção, Senhor. Nos guarde e livre-nos de todo mal, Senhor. Ó Pai, olhe pelo nosso Brasil, Senhor, pelo nosso povo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. O que nós fizemos? Nós falamos com uma irmã Débora Nicodemos, ela é membro da Igreja Batista, ela é amiga da Fanny e uma cantora maravilhosa, uma serva de Deus maravilhosa. E nós conversamos com ela, e pedimos para ela gravar uma música para nós. A mesma coisa que nós fizemos antes com a Midian Machado, que cantou domingo passado. E ela gravou e a Fanny interpretou uma música do João Alexandre, Pra Cima Brasil. E ela gravou para nós. E nós vamos passar e tocar agora. Se vocês quiserem, vocês cantem e louvem o nome de Deus. Lembre-se, estamos aqui para cantar, para louvar e para glorificar o nome de Deus. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente
feliz, feliz Brasil. Há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz Brasil. Há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Voltamos. Olhar para cima, olhar para Deus. A nossa esperança não está na terra, não está nos governantes, não estão nas pessoas. Nossa fé está em Deus. E nós conhecemos esse Deus através da sua Bíblia, da sua palavra, a palavra de Deus viva, que fala aos nossos corações, que pode transformar vidas. Isso sim é o que importa. Hoje, culto online, 19h30, com o pastor Renato. Culto maravilhoso, não percam a oportunidade de cultuar a Deus, louvar a Deus juntos, será uma bênção, como tem sido sempre. Nós temos culto de quarta-feira às 8 horas, culto às 19h30 e culto também EBD às 10 da manhã, segundo a Igreja Batista de São Sebastião. Nós não somos uma igreja presa a templos de pedra, somos uma igreja presa a templos de vida, templos de carne. O Espírito Santo diz, a palavra diz que o Espírito Santo habita em nós, e nós somos o templo do Espírito Santo. É claro que não vemos a hora de acabar com essa quarentena para estarmos novamente reunidos, né, juntos fisicamente também. Estejamos orando por isso, que Deus possa estar abençoando. Eu queria pedir para o meu filho, o Rafael, orar. Pode orar daí mesmo. Ah, não, quero que ele apareça. Eu saio, você ora. Para nós terminarmos. Eu saio. Não, eu saio, você interpreta. Eu peço que... Espera um pouquinho só. Eu peço que vocês leiam a Bíblia, que façam oração, como diz a música, e estejam assistindo o culto e louvando o nome de Deus. Não desanimem. Olhem para cima, é lá que está a nossa esperança. Vamos orar e vamos encerrar. Um abraço. Bom domingo. Você quer que eu aperte para encerrar depois? Olá, bom dia. Deus bendito seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical. Seja abençoando a cada vida, Senhor, aqui presente, a cada casa, Senhor. Nos dê paz, nos dê perseverança, que possamos sempre glorificar e louvar teu santo nome com todo o coração. Sempre nos enche de ânimo, Senhor, e perdoe nossos pecados. Muito obrigado por tudo e pela paz que o Senhor nos deste. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Interrompo.